Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui para vos levar o ensino, a instrução, a orientação da sã doutrina de Cristo, a palavra de Deus. A verdade que liberta, dá entendimento, esclarece e nos garante a vitória. Através da palavra de Deus, nós somos mais que vencedores, nós somos bem-aventurados, nós somos verdadeiramente, não é, pessoas que têm a verdadeira esperança. Essa esperança é naquilo que a palavra nos revela, mostra e nos afirma. Amém? Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Você que crê em Deus, vejam só, preste atenção. Eu quero chamar a sua atenção de você que diz que crê em Deus, você que diz que está na promessa, você que diz que está servindo a Deus, você que diz que está em comunhão com Deus. Bem, sempre eu digo e sempre vou dizer que comunhão com Deus, vida com Deus, é questão de entendimento. Não é ritual, não é participar de grupo religioso, participar de igreja, estar dentro de uma instituição, estar cumprindo regra, participando de uma social, de uma congregação, de um ajuntamento religioso, sendo participante de grupo A, B ou C. Não. Isso não é vida com Deus, isso não garante ninguém estar na presença de Deus. O mundo vive isso, né? O mundo é dividido em grupos religiosos. Católico, espírita, evangélico, e por aí vai. São muitos, diversos, ienes, grupos religiosos. Cada um tem a sua regra, tem a sua doutrina, tem a sua convivência satisfatória nos seus grupos. Cada grupo tem a sua verdade de Deus, cada grupo vive a sua vida de santidade, do bem, praticando seus ensinos, seus credos, seus dogmas, não é? Então isso aí, gente, não é uma prova, não é o princípio que garante a vida do homem com Deus. Não é isso. É a palavra, tá certo? Vida verdadeira de uma pessoa com Deus ou em Deus, se ela estiver na palavra. A pessoa para estar em Deus tem que estar na palavra. Infelizmente, hoje as pessoas entendem diferente. Eu vou lhe explicar por quê. Porque foram trocados valores. O povo é ensinado errado. O povo é ensinado errado, o povo é orientado errado, o povo é conduzido errado dentro de uma direção para Deus. Em todas as religiões, todos os que se conduzem pela a religião estão se conduzindo errado. Agora, se você está dentro de uma instituição religiosa, se essa instituição religiosa lhe aplica o ensino que priorize, que tenha a prioridade de levar para você o ensino da palavra, o ensino de Cristo, o que Jesus ensinou, aí você está sendo instruído para Deus e andando em comunhão na direção de Deus. Se você estiver dentro de uma religião, de uma igreja, na direção do ensino de um pastor, de um papa, de um padre, se esse pastor, se esse papa, se esse padre te estiver ensinando nos princípios da palavra, na doutrina de Cristo, no ensinamento da verdade do Evangelho, aí você verdadeiramente está em Deus, caminhando para Deus. Deu para entender? Porque hoje o povo é ensinado de uma forma errada. Mudaram os valores, trocaram os conceitos, rejeitaram a doutrina de Cristo e os homens dentro das religiões estabeleceram suas próprias doutrinas,
seus dogmas, suas crenças, seus princípios, seus méritos, seus meios e estabelece seus preceitos para o povo seguir, viver e obedecer como se fosse de Deus. Logo aí é o mal dessas pessoas que estão dentro dessas direções. Porque hoje é notório a gente observar que as pessoas não têm entendimento de Deus. É tão importante a gente levar, advertir, protestar, abrir os olhos do irmão sobre isso, porque isso é um dos maiores males que leva a multidão de pessoas para uma vida sem Deus. É o caminho da religiosidade. É o caminho da vida religiosa, do entendimento de que eu nesta vida, eu nesta igreja, eu neste trabalho, eu neste grupo, eu cumprindo a minha devoção, me consagrando a estar obedecendo e praticando tudo que manda dentro da minha igreja, da minha religião, eu estou servindo a Deus. Esse é o maior engano e erro das pessoas. Sabe por quê? Porque trocam os valores. Você não busca a Deus vivendo a vida religiosa. Você não está servindo a Deus servindo a religião. Você não vai alcançar a bênção de Deus dentro da tua igreja, instituição, local, físico, geográfico. Hoje as pessoas fazem dos locais, instituições e das ordenanças do homem o caminho para Deus. Está errado. Está errado. Principalmente no nosso meio cristão evangélico. As pessoas são formadas no entendimento totalmente errôneo, que deturpa a verdade do evangelho, que leva as pessoas a andar no anátema, a uma vida com Deus em vão. Por quê? Pode perguntar a qualquer pessoa que vive dentro das igrejas. Ela entende que, não, vou buscar a minha bênção. Aonde? Dentro da igreja. Não, vou servir a Deus. Aonde? Dentro da igreja. Vou adorar a Deus. Aonde? Dentro das igrejas. Vou buscar a Deus. Aonde? Dentro das igrejas. Deu para entender que as pessoas hoje não olham mais para o local que devemos olhar, aonde encontramos tudo isso, que é na palavra, ouvindo, aprendendo e praticando. Não é praticar a palavra, não é praticar formalidade religiosa. Praticar a palavra não é praticar vida de igreja. Não. As pessoas mudam. Você já observou que as pessoas entendem assim, não, venha para a igreja para buscar sua bênção, venha buscar sua vitória, olhe, venha adorar a Deus. Quer dizer, qual é o objetivo de levar esse ensinamento para o povo? Será que os apóstolos ensinaram isso aos discípulos, aos cristãos, no período deles? Será que Jesus ensinou o seu povo, igreja, a estar dentro de alguma instituição sobre a submissão e a autoridade de algum homem? Não, não. Não diga isso, porque Jesus não ensinou isso a ninguém. Nós temos que obedecer às autoridades, temos, mas não ser submisso a elas e nem estar no cabresto delas. Quando elas não estão te conduzindo na palavra. Obedecer às autoridades, os líderes no nosso meio, não é, da nossa congregação, não sobre nós, porque os líderes, os pastores, Deus não levantou sobre a igreja. Sobre a igreja. Os líderes, pastores, Deus não levantou para ser maioral entre a congregação, mais autoridade do que os irmãos. Não. Os líderes são chamados para responsabilidade, não para ter autoridade. Os líderes, o que eles têm mais no meio da congregação é responsabilidade, compromisso, deveres. Porque os líderes que Deus levanta, os pastores, eles não é levantado para ser mais autoridade do que os irmãos. Ele é levantado entre os irmãos, dentre os irmãos, com o compromisso pela qual a vocação, ele foi chamado para usar o dom que lhe foi dado para a edificação da congregação. Se é o dom de ensinar, de pregar, de instruir, de dar doutrina, vamos fazer isso. Não querer ser autoridade
para ninguém, no meio de ninguém. Então, e a palavra de Deus nos manda a ser submisso aos pastores, quando esses estão governando bem, no compromisso na congregação. Pois a palavra também nos ensina que observamos aqueles que não estão de acordo com a doutrina, aqueles que escandalizam, aquele que traz dissensão na doutrina. Não devemos segui-lo, devemos se apartar dele, porque a Bíblia nos ensina que a autoridade para a gente se submeter não é o pastor, é a palavra. E se algum pastor, ou algum pregador, ou qualquer for que diga que é profeta de Deus, vier até nós não trazendo a doutrina de Cristo, não receba. Se algum pastor, pregador, profeta, seja quem for, está te ensinando alguma outra coisa, alguma direção, algum conceito, algum princípio que não é a doutrina de Cristo, ei, não receba, não siga, não se submeta. É isso que a palavra diz, irmãos. É isso que a palavra diz. A palavra de Deus não manda a gente para servir a Deus, estar dentro de nenhuma instituição religiosa ou sobre a autoridade de algum homem. A palavra de Deus nos manda ser prudente, ouvir e praticar a palavra dele, estar firmado e alicerçado na palavra dele, servir a ele e amar a ele e adorar a ele, é viver a palavra, é estar na palavra, é ter a esperança na palavra, é pregar a palavra, é colocar toda a minha vida pela direção, não é da igreja que o pastor ordena alguma coisa, é pela palavra. Deu para entender? Então as pessoas hoje, elas estão perdidas de Deus. Por quê? Estão sendo instruídas, estão vivendo uma vida, estão tendo uma esperança, estão se sacrificando, estão se entregando, se consagrando, devotando sua vida dentro de uma instituição, cumprindo toda a regra, mando, trabalho, obrigação, vivendo toda a prática de culto, cumprindo as ordenanças, indo para os dias de culto, vivendo seus rituais, tudo em vão. Tudo em vão. O que vai acontecer no final com essas pessoas? Que não conhecerem a verdade para ser liberta, que não tiverem o entendimento da vida com Deus. O que vai acontecer com essa multidão? É o que a palavra diz. Vão sofrer a vergonha e o desprezo eterno, porque não aceitaram a verdade, não andaram na verdade, antes desprezaram a verdade para viver na sua vida religiosa, a qual devotaram e entregaram sua vida, consagrando o seu viver para submeter-se e cumprir tudo que a religião mandava e não foram prudentes para analisar a palavra de Deus. É isso que vai acontecer. Não é só com os católicos, não é só com os da religião A, B, C, espírita, testemunho de Jeová, kardecista, mormon, muçulmano, budista, os crentes também. Deu para entender? Aqueles que estão dentro da religião evangélica vão se perder. Estão perdidos. Estão levando a adoração a Deus em vão. Sabe por quê? Porque estão servindo a Deus não pela palavra. Estão buscando adorar a Deus, entre aspas, não como Deus orienta. A adoração a Deus não é como a religião manda. A adoração a Deus não é como o pastor determina. A adoração a Deus não é como você acha, pensa e quer. A adoração a Deus é como está determinado na palavra. O culto a Deus é como a palavra manda. Tudo para Deus tem que ser regido, não é pelo homem, é pela palavra. Da minha vida com Deus tem que ser regida pela palavra. Deu para entender? Tudo tem que ser regido pela palavra. Eu faço uma pergunta a você, sinceramente, não estou aqui para criticar a vida religiosa de ninguém, estou aqui para divertir com a verdade da palavra. O que hoje essas congregações de muitos crentes dentro das igrejas vivem é o que a palavra manda, é a vida de fé que a palavra nos ensina a viver para Deus, com Deus, buscando a Deus, servindo a Deus. O que hoje essa multidão dentro das muitas igrejas vivem, são instruídas, aprendem, praticam, é a fé que vem pela palavra, que a palavra ensina? É não. É não, meus irmãos. É não. A palavra não ensina ninguém. Está dentro de culto, vivendo ritual, paganismo. A palavra não ensina ninguém. Está vivendo campanha de marcha, pacto, voto. A palavra não manda ninguém viver misticismo, delírio.
perder razão e o entendimento. A palavra nos ensina a congregar com entendimento, com ordem, com decência, não é para viver esses misticismos e nem buscar vitória, bênção ou nada de Deus. É para buscar o conhecimento. É para aprender de Deus. Hoje, vai para uma congregação dessa. Entra numa, não vou generalizar, porque tem 5% que se mantém fiel nos princípios da palavra. A liturgia verdadeira dentro dos princípios da palavra. Tem 5%. Mas 95% dessas igrejas, dessas congregações, desses ajuntamentos que estão os santos, são repugnados por Deus. E a palavra dá exemplo disso. Deus aborrece. Você vai ler Isaías, vai ler Oséias, vai ler Jeremias, vai ver Deus reprovando a congregação do povo, o povo de Israel. Deus vai dizer, esse ajuntamento de vocês, para mim, eu não recebo. Não serve de nada. É em vão. Dá uma lidinha lá, Isaías, capítulo 1, Jeremias, capítulo 7, Oséias, dá uma lidinha lá. Então, esses ajuntamentos que as pessoas vivem em nome de fé, de comunhão para Deus, adorar a Deus, é um ajuntamento vão, em vão, todo esse ritual. O povo hoje aprendeu a viver a formalidade, o ritualismo, o sobrenatural, o misticismo, o entretenimento, as apresentações. As pessoas vão para a igreja hoje é para ver. Elas querem ver acontecer algo, elas querem ver apresentações, elas querem ver pastores pregando com fogo caindo, poder descendo. As pessoas hoje, até esse entendimento, até essa motivação de ir à igreja foi deturpada, porque o que me motiva a ir à igreja, eu tenho que ser motivado a ir a uma igreja, um local, para a congregação dos santos, publicamente, eu tenho que ir no objetivo, com a busca de aprender de Deus lá. Igreja é escola espiritual. Igreja é local de aprender. Os apóstolos, os irmãos no tempo apostólico, iam para as sinagogas para aprender as escrituras. Eles não iam fazer culto de chave. Eles não iam fazer culto de derruba a muralha. Eles não iam fazer a marcha do gigante. Eles não iam fazer a campanha da porta, campanha da chave, campanha derruba gigante, campanha não sei de quê. Os apóstolos, os discípulos iam para as sinagogas para aprender e receber o ensino, o alimento, a instrução que edifica, fortalece e forma discípulos para Cristo verdadeiramente firmes, conhecendo o Senhor. Rapaz, eu não tenho mais como entrar numa igreja dessas muitas que tem aí, passar 2 horas assistindo aquela programação, vendo aquele entretenimento, vendo aquelas apresentações. Não, meu irmão. É uma formalidade repetitiva, cansativa, sem nenhum resultado, dentro de muitas igrejas. Cada um se faz cheio do poder de Deus. Cada um quer dizer que Deus está usando. Aí vem um profetiza, vem outro diz que Deus mandou dar, que Deus mandou entregar, que Deus mandou falar. E ninguém abre as escrituras para dar a doutrina. Infelizmente, muitos dos pastores não têm mais o manejo com a palavra. Não alimenta o povo com a doutrina. Porque o povo também acostumou as apresentações e as atrações dentro dos cultos. As apresentações de grupos, de cantores, departamento, as festas, as homenagens, as pregações de poder, as pregações do reteté, o manto, o fogo caindo, o povo quer isso. E com isso o povo está perecendo, muitos destruídos, muitos mortos, sem vida, porque não tem o alimento, não tem a vida com Deus, não estão adorando a Deus, não estão servindo a Deus, estão vivendo uma vida mentirosa, de engano, fábula, ilusão, nesse mundo de Deus, dentro dessas igrejas que não têm o compromisso com a palavra para levar o ensino, a instrução, aonde forma o entendimento do pecador para uma vida com Deus. Vida com Deus é através do entendimento. O entendimento do pecador tem que ser formado nas verdades de Deus para ele ter uma vida com Deus plena, consciente, entendendo com inteligência. É difícil nós ver hoje nas igrejas pregar-se, falar, instruir, ensinar o povo sobre juízo eterno, sobre remissão de pecado,
sobre salvação, sobre perdão de pecados, sobre justificação, mostrar ao pecador por que é que ele é justificado, como se deu essa justificação, mostrar ao pecador sobre o juízo de Deus, por que é que ele precisa e por que é que ele tem que estar perseverando, se esforçando a estar em Cristo, porque em Cristo ele foi livre do juízo. E o que é esse juízo? O povo hoje não é ensinado dentro das igrejas sobre as promessas da eternidade, das coisas do alto, para se alegrar diante das dificuldades nesta vida, se alegrar na esperança. Não. O povo hoje é ensinado a ir para a igreja, buscar a bênção, a vitória que eles querem nesta terra, que Deus dê a eles, que eles dizem que Deus já falou, já prometeu, através de quem? Da palavra. Essa voz não é de Deus não, meu irmão. Tu está vivendo a mentira do diabo por esses falsos profetas que diz que Deus mandou te dizer, que Deus disse que está pronto, vai revelar, vai te dar uma grande vitória, vai fazer isso e aquilo outro. Se não tiver dentro da palavra, não tem vitória, é maldição, é derrota. As bênçãos de Deus não é para quem faz campanha, pacto, voto dentro de igreja. As bênçãos de Deus não é para quem faz campanha da chave, campanha da vitória, quebra de maldição, quebra não sei de quê, campanha de libertação, campanha derruba gigante, campanha da chave de Davi. Isso tudo é paganismo, isso tudo é mentira do diabo. A vitória de Deus é para quem obedece, ouve e anda, pratica a sua palavra, porque as bênçãos de Deus, ela vem a nós. A vitória de Deus é sobre nós quando estamos na palavra, que está em Deus. Hoje a maioria dessas igrejas não dá ensino, não dá instrução. São crentes formados sem entendimento nenhum de Deus. São crentes formados no prá, no manto, no reteté, nos montes. São crentes formados nos movimentos, no grito, no pulo, na marcha, na língua estranha que nem ele mesmo entende. São crentes formados no delírio, na embriaguez, na perda da razão, do entendimento. São crentes formados no movimento vã, sem entendimento nenhum de Deus. Portanto, desperta, irmão. Desperta, irmão. Você precisa aprender de Deus e conhecer as verdades espirituais, das promessas que Deus nos faz para a eternidade, para nos despertar cada dia mais o interesse de estar firme nele, se alegrando nessa esperança, nessas promessas, perseverando aqui diante da leve e momentânea tribulação, sabendo que o que está guardado para nós é muito maior e melhor do que aquilo que hoje a gente está vivendo aqui. Porque muitas coisas que nós queremos ter neste mundo, não vamos ter. Muita gente que quer ser rico não vai ser rico, vai morrer pobre. Muita gente que está doente, quer ser curado, não vai ser curado, vai morrer doente. Muita gente que quer melhora de vida vai continuar na casa simples e humilde. O que você tem que entender e guardar, perseverar, reter firmemente na sua vida, valorizando mais do que qualquer coisa, é a grande vitória, a grande riqueza, a grande bênção, a grande prosperidade que Cristo já nos construiu, nos garantiu, consumou na cruz do Calvário, para que a gente venha ter certeza dessa vitória que está guardada lá no céu para nós. Todos aqueles que perseveram até o fim, que guardar, ser fiel, reter, quando deste mundo sair, vamos desfrutar desta grande vitória, bênção, prosperidade e esperança lá no céu. Quando Jesus voltar, aquilo que está revelado para nós, vamos desfrutar, vai ser manifesto, o leque das glórias eternas vai se abrir para nós, em Cristo, que aguardamos a promessa. Se já estás em Cristo, buscais as coisas que são de cima e não as da terra. A maioria dessas igrejas aí leva o povo a estar vivendo sacrifício dentro de igreja, através de ritual, de pacto, de voto, de campanha, para alcançar os seus necessários deste mundo. Enquanto Jesus disse, busca primeiro o reino de Deus. Essas coisas, Deus sabe que nós precisamos. Eu não devo estar preocupado em buscar a Deus por isso. Eu tenho que me fortalecer do Senhor, conhecendo e praticando a sua palavra, para me manter firme nele, para me manter em comunhão com ele. Eu não devo estar vivendo uma vida de igreja, de movimento, de ritual, para estar buscando vitória, fazendo campanha de bênção, de prosperidade, disso, daquilo e daquilo outro.
Conheça a verdade, meu irmão. Desperta. Recebe essa instrução. É Deus falando ao teu coração. Aqui sim, é Deus mandando te dizer. Recebe. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem ouvir e crer, será bem-aventurado. Quem não ouvir e não crer, será condenado. Aprenda o que é viver para Deus. Aprenda o que é buscar a Deus. Aprenda o que é servir a Deus. Aprenda o que é estar cheio de Deus. Aprenda o que é adorar a Deus. Aprenda por onde você encontra a Deus e vive verdadeiramente firmado e alicerçado nele. Em Cristo somos mais que vencedores. Mas em Cristo, não é em igreja, vivendo doutrina, mandamento, ordenança, obrigações de igreja. Em Cristo, vivendo, praticando, guardando, crendo, esperando, confiando, acreditando, alicerçado na palavra de Cristo. Mateus 7, 24. Jesus vai dizer: eu comparo o homem prudente, aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse homem edifica a sua casa na rocha. Lucas 11, 28. Jesus vai dizer: bem-aventurado, mais que feliz, são aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. Ouvir e praticar não é vida religiosa, não é dogma nem crença de igreja, não é movimento nem ritual de igreja, não é culto de igreja. Ouvir e praticar a palavra de Cristo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Que a graça, o amor e a misericórdia de Deus esteja com todos nós, agora e para sempre. Amém e amém. Eu, evangelista Wellington Ramos, o meu compromisso é pregar a verdade do evangelho, nada além da verdade.